No restaurante vazio, a garçonete pobre alimentava suas trigêmeas em silêncio. O milionário viúvo ficou paralisado e anunciou uma decisão inesperada que mudou a noite. Você teria feito o mesmo? O choro começou baixinho, quase um sussurro entre o barulho das panelas e o tilintar de copos de cristal. Aline Castro sentiu o peito apertar antes mesmo de olhar para o corredor estreito dos fundos, onde tinha deixado as três num carrinho emprestado, cobertinhas finas que mal davam conta do ar-condicionado que o gerente insistia em deixar no máximo. Só mais uma hora, ela murmurou para si mesma, equilibrando a bandeja cheia de taças de vinho enquanto cruzava o salão principal do Sampaio Gastronomia. Só mais uma horinha e a gente vai para casa. Mas o choro não parava, piorava. Aline olhou de relance para Ivone Rocha, a gerente, que estava encostada no balcão com aquela cara de quem vivia procurando defeito nos outros. A mulher tinha uns 40 e poucos, cabelo sempre preso num coque apertado que parecia doer só de olhar, e um jeito de falar que cortava mais que faca. Aline, essas taças não vão se servir sozinhas. Ivone disparou sem tirar os olhos do celular. E se eu ouvir barulho vindo daquele corredor de novo? Você sabe o que acontece, né, Aline? Engoliu seco e acenou com a cabeça. Sabia, sim, sabia muito bem. Já tinha levado advertência na semana passada por trazer problema pessoal para o ambiente de trabalho. Como se ela tivesse escolha, como se alguém quisesse cuidar de trigêmeas de graça, enquanto a mãe quebrava as costas servindo gente rica que nem olhava na cara dela. Ela entregou as taças na mesa 7, forçou um sorriso educado para o cliente que nem agradeceu e praticamente correu para o corredor. A luz de emergência piscava no teto feito coração cansado, e o frio ali era pior que lá fora. As meninas tremiam. Clara, a do meio, chorava com a boquinha aberta. Desesperada, Bela se contorcia. Letícia apenas gemia, fraquinha. Meu Deus! Aline sentiu as lágrimas queimarem. Pegou Clara no colo e ajeitou a manta que tinha escorregado. As mãozinhas da bebê estavam geladas. Desculpa, meu amor. Desculpa mesmo. Clara continuou chorando. Aline sabia o que era. Fome. Fazia quase 4 horas desde a última mamada, e ela tinha prometido a si mesma que aguentaria até o fim do turno, mas olhando para a filha assim, tremendo, com fome, com frio, que mãe conseguia, ela olhou para os lados. O corredor estava vazio, dava para ouvir o murmúrio das conversas lá no salão. As risadas dos clientes, o som abafado da música ambiente, ninguém vinha ali, ninguém nunca vinha. Aline sentou num banquinho encostado na parede, virou o rosto para que ninguém visse caso alguém passasse e com as mãos tremendo, de frio, de medo, de vergonha, abriu o uniforme vermelho amarrotado e trouxe Clara para o peito. O mundo parou. Silêncio. Um silêncio que doía de tão bonito. Clara parou de chorar na mesma hora. Os olhinhos se fecharam devagar. E pela primeira vez naquela noite horrível, Aline conseguiu respirar direito. Ela fechou os olhos também, sentindo o peso quente da filha no colo, o cheiro de leite e talco. A respiração voltando ao normal era um momento roubado, sagrado. E ela sabia que se alguém visse, se Ivone aparecesse, seria o fim, mas não conseguia parar, não conseguia fazer diferente. Foi quando ouviu passos pesados, firmes, sola de sapato caro no piso frio. Aline abriu os olhos num susto e virou a cabeça devagar. A porta do corredor, que sempre ficava fechada, estava entreaberta, e parado ali, com uma sombra comprida se esticando no chão, estava um homem de terno azul marinho, gravata frouxa, ombros largos e uma expressão no rosto que ela não soube decifrar. Júlio Sampaio, o dono, o patrão, o homem que todo mundo falava em voz baixa, que nunca sorria, que tinha perdido a esposa e ficado com 3 bebês para criar sozinho. Aline congelou, não conseguiu se mexer, não conseguiu falar, não conseguiu nem cobrir direito o que estava fazendo. Só ficou ali, Clara mamando tranquila, os olhos de Júlio fixos nela.
Ele não disse nada por uns 5 segundos eternos. Nenhum dos dois se mexeu. Então, devagar, Júlio deu 2 passos para frente, parou na frente do carrinho, onde Bela e Letícia ainda choravam baixinho. Olhou para as duas e, sem dizer uma palavra, tirou o paletó. Aline sentiu o coração bater tão forte que achou que ia desmaiar. Júlio cobriu as 2 bebês com o paletó dele, um tecido grosso, cheiroso, caro, e ajeitou com cuidado, como quem não sabia direito o que estava fazendo, mas tentava mesmo assim. Depois ergueu os olhos para Aline e, pela primeira vez, ela viu outra coisa além de dureza naquele rosto. Cansaço, dor, algo parecido com reconhecimento. Obrigado, ele disse a voz rouca. Baixa. Por cuidar delas. Aline piscou confusa. Cuidar de quem? Das filhas dela, das dele. Não fazia sentido, mas também fazia todo o sentido do mundo. Antes que ela conseguisse responder, a voz estridente de Ivone cortou o corredor feito serra elétrica. Senhor Sampaio, a gerente apareceu na porta, toda sorrisos falsos e postura de quem tinha engolido um cabo de vassoura. Não sabia que o senhor já tinha chegado. Se me avisasse, eu teria... Ela parou, os olhos de Ivone desceram de Júlio para o carrinho, para o paletó dele cobrindo as bebês, para Aline sentada no banquinho com Clara ainda no colo, o uniforme aberto, o rosto vermelho de vergonha. O sorriso de Ivone desapareceu. No lugar, apareceu algo muito pior, aquele olhar afiado de quem tinha acabado de achar a munição perfeita. Senhor Sampaio, Ivone disse, a voz ainda educada, mas com veneno escondido nas beiradas. Eu não sabia que a senhorita Castro estava ocupada com assuntos pessoais durante o expediente. Isso é extremamente impróprio. Vou ter que... Ninguém vai fazer nada. Júlio cortou, sem tirar os olhos de Aline. A voz dele saiu mais firme do que antes, e Ivone fechou a boca na hora. Ele respirou fundo, passou a mão no cabelo escuro e repetiu. Ninguém vai demitir quem acabou de salvar minhas filhas. Ivone arregalou os olhos, Aline também. Senhor, você ouviu? Júlio finalmente olhou para a gerente e o peso daquele olhar fez até Aline sentir um arrepio. Minhas filhas estavam no 4º andar com a babá desmaiou, eu tive que trazê-las aqui correndo. Elas estavam chorando sem parar. E foi a senhorita Castro quem as acalmou. Era mentira. Aline sabia que era mentira, mas Júlio falava com tanta convicção que até ela quase acreditou. Ivone piscou várias vezes, ajeitou o coque, tentou encontrar o sorriso falso de volta. Entendo, claro, que situação. Complicada, muito complicada, Júlio confirmou, pegando o paletó de volta e jogando sobre o ombro. E agora eu gostaria de conversar com a equipe sobre melhorias no ambiente de trabalho, Ivone. Me espera no escritório em 10 minutos. Não era pedido, era ordem. Ivone acenou com a cabeça e saiu do corredor. Mas não antes de lançar um último olhar para Aline. Um olhar que prometia guerra. Quando ficaram sozinhos de novo, Júlio se abaixou na frente do carrinho, olhou para as bebês que finalmente tinham parado de chorar, e soltou um suspiro que parecia vir de algum lugar bem fundo. Eu não sei cuidar delas, ele confessou. Mas para si mesmo que para Aline, já tentei 6 babás diferentes, todas desistiram, elas choram sem parar, não dormem, eu não sei o que fazer. Aline terminou de amamentar Clara, ajeitou o uniforme devagar e colocou a bebê de volta no carrinho, levantou, limpou os olhos com as costas da mão e encarou Júlio. Elas sentem falta da mãe, disse, a voz firme apesar do medo. E o senhor também? Bebê sente tudo. Sente quando a gente está com medo, com raiva, com dor. Não adianta contratar babá se o senhor não está bem. Júlio ergueu os olhos para ela. Por um momento, pareceu que ia dizer alguma coisa. Mas não disse, só acenou com a cabeça, levantou e saiu do corredor sem olhar para trás. Aline ficou ali parada, tremendo, não de frio, mas de algo que ela não conseguia nomear. Do outro lado da porta, no reflexo do vidro da cozinha, Ivone observava tudo com um sorriso fino nos lábios.
Júlio Sampaio não dormia direito fazia 6 meses. Toda noite era a mesma coisa. Deitava na cama king size que agora parecia grande demais. Olhava para o teto branco e tentava não lembrar do cheiro do shampoo de Denise. Mas lembrava, sempre lembrava, às vezes, no meio da madrugada, quando as meninas choravam, e choravam sempre. Ele se levantava e ia até o quarto delas, e ficava parado na porta sem saber o que fazer. Olhava para o berço triplo, para os rostinhos vermelhos de tanto chorar e sentia um vazio tão grande no peito que doía fisicamente. Denise saberia o que fazer. Denise sempre soube. Mas Denise tinha morrido no parto, hemorragia, os médicos tentaram salvar. Fizeram o possível. Às vezes acontece, disseram, como se aquilo explicasse alguma coisa, como se aquelas 2 palavras fossem suficientes para preencher o buraco que ela deixou. Júlio tinha construído um império do zero. 3 restaurantes de luxo, 2 em São Paulo, 1 no Rio, lucro de 7 dígitos por ano. Respeito no mercado, mas nada disso, absolutamente nada, tinha preparado ele para segurar uma bebê de 2 quilos na mão e não saber como acalmá-la. A primeira babá durou 5 dias. Elas choram demais, senhor Sampaio, não é normal. A segunda, 2 semanas, acho que precisa de um especialista. A terceira nem completou a semana de experiência. Desculpe, mas não posso. Todas iam embora com a mesma desculpa. As meninas eram difíceis, mas Júlio sabia a verdade. O problema não eram as meninas, era ele. Era a casa fria e silenciosa, onde ninguém ria mais. Era o jeito como ele evitava pegar as bebês no colo porque doía demais. Era o fantasma de Denise em cada canto. Em cada foto, em cada lembrança que ele não conseguia enterrar. Na manhã seguinte ao episódio no corredor do restaurante, Júlio acordou mais cedo que o normal. O que não queria dizer muita coisa, já que ele mal dormia. Desceu para a cozinha, fez café forte demais e ficou olhando pela janela envidraçada que dava para o jardim que Denise tinha planejado, mas nunca viu pronto. A babá atual, a sexta, apareceu na cozinha com Letícia no colo. A bebê chorava, sempre chorava. Bom dia, senhor Sampaio. A mulher disse, a voz cansada. A Letícia não quer a mamadeira de jeito nenhum. As outras 2 também acordaram agitadas. Eu tentei de tudo, mas... Tudo bem, Júlio cortou, pegando a xícara de café. Eu resolvo, mas ele não resolveu, ele nunca resolvia. Subiu para o quarto das meninas, olhou para os 3 rostinhos chorosos e sentiu aquela sensação de afogamento de novo, como era possível amar tanto e não saber fazer nada certo. Pegou o celular, mandou mensagem para o motorista e decidiu ir mais cedo para o restaurante, pelo menos lá. Ele sabia o que fazer, lá ele tinha controle. Enquanto Júlio estacionava o carro no subsolo do prédio, a 200 quilômetros de distância, mas num mundo completamente diferente, Aline acordava no colchão fino no chão do quarto minúsculo que dividia com as 3 filhas e a mãe. Dona Rosa tossia na cama ao lado, uma tosse seca, dolorida, que vinha lá do fundo do peito. A cirurgia tinha salvado a vida dela, mas os remédios para manutenção custavam quase metade do salário de Aline. E a dívida do procedimento, aquela dívida não tinha fim. Mãe, toma o xarope! Aline sussurrou, levantando devagar para não acordar as meninas. Já tomei, filha. Dona Rosa respondeu a voz fraca. Você precisa descansar. Trabalhou até que horas ontem? Até fechar, normal. Aline não contou sobre o corredor, sobre o patrão, sobre o paletó caro cobrindo suas filhas. Não contou sobre o olhar de Ivone. Dona Rosa já tinha preocupação demais. Aline se trocou no escuro, vestiu o uniforme vermelho que tinha lavado na mão e secado no varal da janela e olhou para as filhas dormindo apertadinhas no berço improvisado que o vizinho tinha dado. Clara tinha a boquinha entreaberta, bela, a mãozinha fechadinha. Letícia roncava baixinho. 3 de uma vez, quando o médico deu a notícia na ultrassom, Aline tinha chorado. De susto, de medo, de alegria confusa, o pai das meninas tinha sumido uma semana depois.
Não tô pronto para isso. Foi tudo que ele disse antes de bloquear o número dela. Ela criaria sozinha. Muitas mulheres criavam, ela daria um jeito, mas dar um jeito era cansativo. Era acordar às 5 da manhã, dar banho nas 3, amamentar, deixar com a mãe doente, pegar 2 ônibus até o centro, trabalhar 8 horas em pé, escutar desaforo de cliente, aguentar Ivone, voltar para casa, cuidar da mãe, cuidar das meninas, dormir 3 horas e recomeçar. Só até terminar o técnico de enfermagem, ela repetia para si mesma toda a noite. Só mais 1 ano e meio. Depois melhora. Mas 1 ano e meio parecia uma eternidade. Naquela tarde, Júlio revisava contratos no escritório do restaurante quando Ivone bateu na porta. Senhor Sampaio, posso falar com o senhor? Ele acenou para que ela entrasse. Ivone fechou a porta, sentou na cadeira da frente e juntou as mãos no colo com aquele jeito formal demais que ela sempre tinha. Sobre ontem, ela começou, escolhendo as palavras. Entendo que o senhor estava numa situação delicada com as meninas, mas preciso alertar sobre a Aline Castro. Júlio ergueu os olhos do contrato. Alertar o quê? Bem, Ivone inclinou a cabeça. Ela tem faltado, chegado atrasada, e agora traz as filhas para o trabalho. Isso não é adequado. Os outros funcionários estão comentando. Alguns clientes perceberam. Não quero ser insensível. Senhor, mas a imagem do Sampaio Gastronomia precisa ser preservada. Júlio ficou em silêncio por um momento. Pensou na cena do corredor, nas mãos rachadas de Aline, no jeito como ela tinha segurado a filha. Com tanta delicadeza, tanta certeza, tanta coisa que ele não sabia fazer. Ela é boa funcionária? Perguntou. Sim, mas cumpre o horário, na maioria das vezes, mas atende bem os clientes. Ivone hesitou. Sim, então não vejo problema. Júlio voltou a atenção para o contrato. Se ela precisa trazer as filhas porque não tem com quem deixar, que traga. A gente arruma um espaço melhor que aquele corredor gelado. Ivone abriu a boca, fechou, abriu de novo. Senhor, com todo respeito, isso pode criar um precedente perigoso. Se deixarmos uma funcionária trazer filhos, outros vão querer também. E se algo acontecer com as crianças aqui dentro, o senhor pode ser responsabilizado, sem falar que, bem, pode gerar fofoca. Fofoca. Júlio largou a caneta e encarou a gerente. As pessoas falam, senhor, uma funcionária jovem, bonita, recebendo atenção especial do patrão viúvo. O senhor entende. Não estou dizendo que há algo impróprio, é claro. Mas a aparência importa. Júlio sentiu a raiva subir, mas controlou. Ivone, eu paguei a você para gerenciar o restaurante, não a vida pessoal dos funcionários. A Aline fica. E se alguém tiver problema com isso, manda falar comigo. Ivone acenou com a cabeça, o maxilar tenso. Claro, senhor Sampaio. Como preferir. Ela saiu do escritório com passos firmes demais e Júlio voltou para os contratos. Mas não conseguia se concentrar. A imagem de Aline no corredor não saía da cabeça. A coragem, a vulnerabilidade, o amor tão óbvio naquele gesto simples. Denise teria feito o mesmo. O pensamento veio do nada e acertou ele no peito. Denise. Quanto tempo fazia desde que ele tinha conseguido pensar nela sem sentir vontade de quebrar alguma coisa? Ele abriu a gaveta debaixo da mesa, aquela que ficava sempre trancada, e pegou a foto, Denise na formatura de administração, sorrindo largo, o diploma na mão, aquele jeito dela de iluminar qualquer ambiente só de entrar. Eu não sei fazer isso sozinho. Ele sussurrou para a foto. Não sei cuidar delas do jeito que você cuidaria. A foto, obviamente, não respondeu. Júlio guardou de volta, trancou a gaveta e voltou ao trabalho, mas a dúvida ficou. Será que proteger Aline era fazer a coisa certa ou estava só projetando nela tudo que tinha perdido? Lá embaixo, no vestiário dos funcionários, Aline guardava a bolsa no armário quando 2 colegas entraram. Joana e Márcia, garçonetes também?
Menina, é verdade que o patrão pegou você amamentando ontem? Joana perguntou, os olhos arregalados. Aline fechou o armário. Quem te contou isso? A Ivone está espalhando para todo mundo. Márcia cruzou os braços. Disse que você está recebendo tratamento especial. Que ele te defendeu na frente dela, é verdade. Aline respirou fundo. Ele só não quis que eu fosse demitida, só isso. Só isso. Joana riu. Mas não era uma risada maldosa, era curiosa. Aline, o homem é milionário, viúvo, e te defendeu da Ivone. Você sabe que a mulher deve estar morrendo de raiva, né? Eu sei. Então toma cuidado. Marcia baixou a voz. A Ivone é perigosa quando quer, já vi ela acabar com gente aqui dentro, inventa história, arma situação. Se ela tiver te marcado, você tá ferrada. Aline sabia que Márcia estava certa. Tinha visto no olhar de Ivone, aquilo não ia ficar assim. Mas o que ela podia fazer precisava do emprego, precisava do salário, precisava resistir. Mesmo que resistir doesse, a primeira coisa que sumiu foram as mantas. Aline tinha deixado elas dobradas dentro do carrinho das meninas. No canto do corredor, onde agora podia ficar, Júlio tinha dado ordem expressa. Eram mantas simples de algodão, lavadas tantas vezes que estavam afinando nas pontas, mas eram quentes. E naquela noite de quarta-feira, quando voltou correndo do salão para dar mamada, as mantas não estavam lá. Meninas! Aline procurou embaixo do carrinho, atrás da pilha de caixas, dentro da sacola. Nada. Cadê as mantas de vocês? As trigêmeas começaram a chorar. Frio, muito frio. Aline tirou o próprio casaco e improvisou, cobrindo as três como dava, mas o casaco era fino e o ar-condicionado continuava no último volume. Como sempre. Ivone. Aline chamou, aparecendo no balcão da gerência. Você viu as mantas das minhas filhas? Eu tinha deixado no carrinho e sumiram. Ivone nem levantou os olhos do computador. Eu não sou babá, Aline. Se você perde suas coisas, problema seu. Mas eu não perdi, elas estavam lá. Então alguém achou que era lixo e jogou fora. Ivone deu de ombros. O pessoal da limpeza passa toda noite. Já falei para você não deixar coisa espalhada. Aline apertou os punhos. Elas estavam dentro do carrinho, Ivone. Não estavam espalhadas. Olha, eu tenho trabalho a fazer. A gerente finalmente ergueu o rosto e o sorriso que deu foi pequeno e gelado. Se quiser, traz mantas novas amanhã. Agora volta para o salão. A mesa 12 está te esperando. Não adiantava discutir. Aline sabia. Voltou para o corredor, ajeitou o casaco nas meninas como conseguiu e rezou para que aguentassem até o fim do turno. 2 dias depois, foi o relógio de ponto. Aline chegou às 6 da manhã. Como sempre, passou o cartão, a máquina apitou. Erro no registro, tente novamente. Ela passou de novo, mesmo erro. Ivone, o relógio não está registrando meu ponto. De novo. Ivone suspirou teatralmente. 3ª vez essa semana, deve ser problema no seu cartão. Mas funcionou normalmente até segunda-feira. Essas máquinas são sensíveis. Aline, às vezes o cartão magnetiza, às vezes dá defeito. Vou anotar manualmente. Que horas você chegou? 6 em ponto. Ivone olhou para o relógio na parede. São 6:07. Eu cheguei às 6, o relógio que não marcou. Mas como eu vou saber? Ivone abriu as mãos, fingindo impotência. Eu não posso ficar aqui na porta controlando a entrada de todo mundo. Vou anotar 6:05, já é um favor. Aline sabia que aquilo era mentira. Sabia que Ivone estava anotando errado, de propósito, mas não tinha como provar. Não tinha testemunha, não tinha nada. Na sexta-feira, quando foi pegar o contra-cheque, levou um susto. Desconto por atraso, 3 vezes, total de 40 minutos. Era mentira. Mas estava lá, registrado, assinado pela gerência. Ela pensou em reclamar, pensou em ir até Júlio, mas ele mal aparecia no restaurante agora, sempre ocupado com reuniões, viagens, coisas de empresa. E ir direto para o dono por causa de alguns minutos de desconto ia parecer frescura, ia parecer que ela estava se aproveitando da situação.
Então Aline engoliu a raiva e continuou trabalhando. Na segunda-feira seguinte, apareceu o cliente, um homem de terno cinza, cara de poucos amigos, que sentou na mesa de Aline e pediu o menu com um grunhido. Ela atendeu como sempre, educada, atenciosa, sorriso no rosto, mesmo com o cansaço batendo. Mas o homem reclamou de tudo. A água estava quente, o pão frio, o vinho completamente inadequado para esse tipo de prato. Quando Aline trouxe a conta, ele pediu para falar com a gerente. Ivone apareceu rapidinho, toda solicitude. Algum problema, senhor? Muitos problemas. O homem apontou para Aline. Essa garçonete foi extremamente mal educada. Demorou a trazer o pedido, trouxe o vinho errado e ainda teve a audácia de revirar os olhos quando reclamei. Aline arregalou os olhos. Eu não revirei os olhos, eu nem... Quieta. Ivone cortou, sorrindo para o cliente. Por favor, aceite nossas desculpas. Senhor, seu jantar vai ser por nossa conta e providenciaremos ações disciplinares imediatamente. O homem acenou com a cabeça, satisfeito, e saiu. Aline ficou parada no meio do salão, as mãos tremendo de raiva. Ivone, ele está mentindo. Eu não fiz nada disso. Você está chamando o cliente de mentiroso. Ivone cruzou os braços. Tô dizendo a verdade. A verdade é que temos um cliente insatisfeito e várias testemunhas que viram você atendendo mal. Ivone olhou ao redor. Alguns garçons desviaram os olhos. Outros fingiram que estavam ocupados. Ninguém ia defender Aline. Ninguém nunca defendia ninguém. Isso vai para o seu registro. Mais uma reclamação dessas e você tá fora. Aline sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ivone, por favor, volta para o trabalho, Aline. E pensa bem se esse emprego realmente vale a pena para você. À noite, quando as meninas finalmente dormiram e o restaurante esvaziou, Aline ficou sozinha no vestiário, sentou no banco, encostou a cabeça no armário frio e deixou as lágrimas caírem. Estava tudo desmoronando e ela não sabia o que fazer. Foi quando Márcia entrou, olhou para Aline, suspirou e sentou do lado dela. Sei que você não quer ouvir isso, Márcia começou a voz baixa. Mas a Ivone está te sabotando de propósito. Eu sei. Aline limpou os olhos com as costas da mão. O cliente de hoje era falso. Eu reconheci ele. Já vi entrando no escritório da Ivone semana passada. Aline levantou a cabeça. O quê? Ela armou. Pagou ele para reclamar de você. Eu não tenho como provar. Mas eu vi, Aline, eu vi os dois conversando nos fundos antes dele sentar na sua mesa. O sangue de Aline gelou. Por que ela está fazendo isso? Porque você ameaça ela? Márcia deu de ombros. Você é nova, competente, e o patrão te protegeu na frente de todo mundo. A Ivone trabalha aqui há 15 anos e nunca recebeu atenção nenhuma. Ela está com ciúmes e com medo. Medo de quê? De perder o lugar, de ser substituída, de virar invisível. Marcia levantou, pegou a bolsa. Toma cuidado, Aline, mulher com medo é perigosa. Ela não vai parar até te derrubar. Nos dias seguintes, a situação só piorou. As fofocas se espalharam pelo restaurante como fogo em mato seco. A Aline está se aproveitando do patrão. Ela acha que pode fazer o que quiser, sempre dando em cima dele, trazendo as filhas para o trabalho como se aqui fosse creche. Aline ouvia tudo em silêncio. Não respondia, não discutia, mas doía. Cada palavra doía. Júlio apareceu no restaurante numa quarta à noite. De surpresa, as meninas dele estavam com ele. Coisa rara, a babá nova tinha pedido demissão também. E ele não tinha para quem deixar. Quando passou pelo corredor e viu Aline com as trigêmeas dela no colo, as dele começaram a chorar. Bela esticou os bracinhos, Clara gritou, Letícia se contorceu. Posso? Aline perguntou hesitante. Júlio hesitou também. Olhou para as filhas, para Aline, de volta para as filhas, então acenou com a cabeça. Aline pegou Bela primeiro, a bebê se acalmou na hora, depois Clara, depois Letícia, as três, silenciosas, aninhadinhas nos braços de uma estranha, que de alguma forma não parecia estranha.
Júlio ficou ali parado, observando, e pela primeira vez em meses viu as filhas realmente tranquilas. "Como você faz isso?" ele perguntou, a voz baixa. Aline deu um meio sorriso. "Não sei. Acho que elas sentem que eu entendo." "Entende o quê?" "O que é precisar de colo, de calor, de alguém que não tenha medo de pegar com firmeza." Ela ajeitou Letícia melhor. "Bebê sente quando a gente está inseguro, elas precisam de segurança." Júlio ficou em silêncio, depois assentiu devagar, pegou as meninas de volta e saiu. Mas no reflexo do vidro da cozinha, Ivone observava tudo. E o sorriso nos lábios dela era fino, afiado, calculado. Ela pegou o celular, tirou uma foto discreta de Júlio e Aline juntos no corredor, as 6 bebês entre eles, e salvou. "Vai servir", ela pensou. Servir para quê? Aline ainda não sabia, mas ia descobrir em breve. Aline descobriu a pulseirinha numa sexta-feira de manhã. Tinha aberto o armário do vestiário para guardar a bolsa, como sempre fazia. E lá estava, uma pulseirinha hospitalar branca, daquelas que colocam em recém-nascidos na maternidade, com nome e data escritos à mão. Só que essa tinha algo diferente. No lugar do nome da mãe, estava escrito Baby Sampaio. Aline pegou a pulseirinha com a mão tremendo. Olhou para os lados. O vestiário estava vazio, como aquilo tinha parado ali. Ela nunca tinha visto aquilo na vida. Achou algo interessante. A voz de Ivone cortou o silêncio feito faca. Aline virou, a pulseirinha ainda na mão. "Ivone, isso estava no meu armário. Eu não sei como." "Não sabe?" Ivone se aproximou devagar. Os braços cruzados, aquele sorriso de canto de boca que nunca chegava nos olhos. Que estranho, né? Uma pulseirinha da maternidade das filhas do Sr. Sampaio aparecer justamente no seu armário. "Eu não coloquei isso aqui." Aline sentiu o desespero subir. Alguém plantou. Alguém plantou. Ivone riu, mas era uma risada seca. "Aline, eu sei que a situação tá difícil para você. Sei que você precisa do emprego. Mas isso já passou dos limites." "Dos limites? Eu não fiz nada." "Não fez." Ivone pegou a pulseirinha da mão de Aline. "Então me explica como uma lembrancinha do hospital, que deveria estar guardada na casa do Sr. Sampaio, aparece no seu armário. Isso se chama obsessão, querida." Aline sentiu o sangue gelar. "Você está me acusando de roubar isso." "Eu não estou acusando de nada, só estou dizendo o que parece." Ivone guardou a pulseirinha no bolso. "E o que parece é que você está desenvolvendo uma fixação perigosa no patrão. Primeiro as cenas no corredor, depois as conversas em particular. Agora isso, preocupante. Eu não tenho fixação nenhuma." A voz de Aline saiu mais alta que ela queria. "Eu só trabalho aqui, eu só preciso do emprego." Então começa a agir como uma funcionária profissional. Ivone deu meia volta para sair, mas parou na porta. "E Aline, vou ter que reportar isso para o Departamento de Recursos Humanos. E talvez para o Sr. Sampaio também. Ele precisa saber que tipo de pessoa está cuidando indiretamente das filhas dele." A porta se fechou. Aline ficou parada no meio do vestiário, as pernas bambas, o coração disparado. Isso era armação. Ela sabia que era. Mas como provar? A reunião com o RH foi marcada para segunda-feira, às 9 da manhã. Aline mal dormiu no fim de semana. Dona Rosa percebeu que tinha algo errado. Mas a filha não quis contar. Não queria preocupar a mãe mais do que ela já estava. As trigêmeas também sentiram a tensão. Choraram a noite inteira. As 3 sem parar. Quando Aline chegou na sala de reuniões, Ivone já estava lá e não estava sozinha. Tinha uma mulher de tailleur cinza, cabelo curto, ar de quem não tinha paciência para enrolação. A advogada da rede, doutora Camila Vargas. "Senta, Aline," a advogada disse, apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Aline sentou. As mãos suavam. Doutora Camila abriu uma pasta, tirou a pulseirinha de dentro e colocou sobre a mesa. "Você reconhece isso?" "Reconheço porque a Ivone me mostrou, mas eu nunca tinha visto antes."
Foi encontrada no seu armário. Eu sei, mas eu não coloquei lá. Então, como chegou lá? A advogada cruzou as mãos sobre a mesa, a voz calma, mas gelada. Alguém colocou. Aline olhou para Ivone, que estava encostada na parede, braços cruzados, cara de quem não tinha nada a ver com aquilo. Alguém está tentando me prejudicar. Quem? Aline hesitou. Se acusasse Ivone sem provas, ia piorar tudo. Não sei, mas eu juro que não fui eu, doutora Camila suspirou. Aline, olha, eu entendo que a sua situação é complicada. Você é mãe solteira, tem 3 filhas, precisa trabalhar. Mas isso aqui é sério, muito sério. Roubar pertences pessoais de um cliente, no caso, o dono da empresa, é motivo para demissão por justa causa. E pode virar processo criminal. Eu não roubei nada. Aline sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Não ia chorar na frente delas. Não ia dar esse gosto. Além disso, Ivone se intrometeu, a voz toda fingida preocupação. Tivemos uma denúncia de um cliente sobre comportamento inadequado seu. E tem os atrasos frequentes. E o fato de você trazer suas filhas para o trabalho, o que, convenhamos, não é profissional, o Sr. Sampaio autorizou. Aline se levantou. Ele disse que eu podia trazer as meninas. O Sr. Sampaio é gentil demais às vezes. Ivone deu de ombros. Mas gentileza não é política de empresa. Doutora Camila ergueu a mão pedindo silêncio. Aline, senta. Ninguém está te demitindo ainda, mas a gente precisa investigar. Enquanto isso, você vai ficar suspensa, sem vencimentos, até esclarecermos a situação. Suspensa. Aline sentiu o chão fugir. Mas eu preciso do salário. Eu tenho conta para pagar. Eu deveria ter pensado nisso antes. Ivone se adiantou. Ações têm consequências, Aline. Eu não fiz nada. Então vai ter chance de provar. A advogada fechou a pasta. Por enquanto, recolhe suas coisas e vai para casa. A gente entra em contato. Aline saiu daquela sala sem entender direito o que tinha acontecido. Suspensa, sem salário, com 3 filhas, uma mãe doente, uma dívida enorme e nenhuma prova de inocência. Ela passou o resto da manhã revirando o armário, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. E foi então que viu, na parte de trás do armário, presa na dobradiça, tinha um fio de linha dourada, fina, do tipo que se usa em bordado. Aline puxou com cuidado. A linha tinha sido cortada recentemente. A ponta ainda estava afiada. Ela olhou para os próprios pertences. Nada dela tinha linha dourada, mas ela tinha visto aquela cor antes. Onde pensou, voltou à memória. E lembrou o lenço que Ivone usava sempre pendurado na bolsa. Tinha bordado dourado nas pontas. Não era prova suficiente, mas era alguma coisa. Aline guardou a linha no bolso, pegou as meninas e saiu do restaurante com a sensação de que o mundo estava desabando. Naquela tarde, um homem entrou no Sampaio Gastronomia e pediu para falar com a gerência. Era um senhor de uns 60 anos. Cabelo branco, roupa simples, jeito humilde. Ivone o atendeu com aquele sorriso de sempre. Pois não, senhor. Em que posso ajudar? Eu vi o anúncio no jornal sobre o restaurante precisando de testemunhas num caso de uma funcionária. Ivone disfarçou a surpresa. Não tinha nenhum anúncio, mas entendeu na hora. Era alguém que ela tinha pago, um dos clientes que ela usava quando precisava armar alguma coisa. Ah, sim. Entre, por favor. O homem entrou. Ivone fechou a porta do escritório. Você viu alguma coisa relacionada à funcionária Aline Castro? Vi, sim, o homem coçou a cabeça. Semana passada, eu estava comendo aqui e vi ela conversando com o dono, muito próximo, sabe? Meio íntimo demais para ser só trabalho. E ela estava com uns papéis na mão que pareciam documentos pessoais. Achei estranho. Ivone sorriu. Perfeito. Você assinaria um depoimento sobre isso? Claro. Quanto paga? 500. Feito. Ivone preparou o documento na hora. O homem assinou, saiu e mais uma peça do quebra-cabeça contra Aline estava pronta. Júlio só soube da suspensão na terça-feira. Ele tinha viajado para São Paulo no fim de semana por causa de uma reunião com investidores.
E quando voltou, foi direto para o escritório do restaurante resolver pendências. Foi quando viu Márcia, a garçonete, esperando na porta. Senhor Sampaio, posso falar com o senhor? Claro, entra, Márcia. Entrou e fechou a porta. Estava nervosa. É sobre a Aline. Júlio franziu a testa. O que tem a Aline? A senhora não sabe. Márcia piscou confusa. Ela foi suspensa, sem vencimentos. A Ivone disse que ela roubou uma coisa sua, uma pulseirinha das suas filhas. Júlio levantou da cadeira. O quê? Foi na sexta. Acharam a pulseirinha no armário dela. A Ivone está dizendo que ela é obcecada pelo senhor, que está se aproveitando, que... Isso é ridículo. Eu sei. Márcia se apressou. Mas e por isso vim falar com o senhor. A Aline não roubou nada. Eu conheço ela. Ela mal olha para os lados. Só trabalha e cuida das filhas. Alguém armou isso. Quem? Márcia abaixou a voz. A Ivone, eu não tenho provas concretas, mas eu sei que ela está armando. Já vi ela fazendo isso antes, com outras pessoas que ela quer tirar do caminho. Júlio apertou os punhos. Por que você não falou antes? Porque... Márcia desviou o olhar. Porque a gente tem medo, senhor. A Ivone controla tudo aqui. Se a gente falar contra ela, a gente perde o emprego. É assim que funciona. Júlio ficou em silêncio por um longo momento. Depois pegou o telefone. Manda a Ivone vir aqui agora. Aline não conseguia ficar parada em casa, suspensa. A palavra ecoava na cabeça dela como uma sentença. Sem salário, sem trabalho, com 3 bocas para alimentar e uma dívida que não esperava. Dona Rosa tentou acalmar a filha, mas as palavras saíam fracas, entre tosses que não melhoravam. Vai dar certo, filha. Deus não abandona quem trabalha direito. Mas Aline não estava contando com Deus naquele momento. Estava contando com a própria teimosia. Na terça de manhã, antes do sol nascer, ela deixou as meninas com a mãe, pegou 2 ônibus e voltou para o restaurante. Não entrou pela porta da frente. Foi pelos fundos, pela saída de serviço que dava no beco, onde ficavam os contêineres de lixo. Se Ivone tinha armado aquilo, e Aline tinha certeza que tinha, então devia ter deixado rastro. Gente apressada sempre deixava. Os contêineres fediam, restos de comida podre, caixas de papelão encharcadas, sacos rasgados com Deus sabe o que dentro. Aline prendeu a respiração, colocou as luvas de borracha que tinha trazido de casa e começou a revirar. Procurou por mais de 1 hora, sacola por sacola, caixa por caixa, até que, no fundo de um contêiner azul, embaixo de embalagens de verdura, encontrou uma caixa de mantas novas, ainda com a etiqueta de preço e um comprovante de entrega grampeado na lateral. Aline pegou o papel com a mão tremendo. O comprovante era do hospital particular, onde as trigêmeas de Júlio tinham nascido. Data de entrega, 2 semanas atrás. Local, restaurante Sampaio Gastronomia. Destinatário, I. Rocha, Ivone. Ivone tinha recebido as mantas novas que deveriam ter ido para o berço das filhas de Júlio e tinha jogado fora. Consegui, Aline sussurrou, dobrando o comprovante e guardando no bolso. Consegui, mas precisava de mais. Um papel não bastava. Ivone ia dizer que foi engano, que alguém entregou errado, qualquer desculpa. Aline precisava de algo concreto. Voltou para dentro do restaurante pelos fundos, usando a chave que ainda tinha. O lugar estava vazio. Faltava quase 1 hora para o pessoal da manhã chegar. Ela foi direto para o vestiário. Abriu o armário de Ivone. Era proibido. Podia dar em demissão imediata, mas ela já estava suspensa mesmo. Então que diferença fazia? Dentro do armário, bolsa cara, perfume importado, uma pasta com documentos. Aline abriu a pasta devagar, contra-cheques, recibos, anotações, e lá, no meio de tudo, uma foto. Ivone ao lado da advogada Camila Vargas. As duas sorrindo, champanhe nas mãos, um brinde, e no fundo da foto uma placa, inauguração Sampaio Gastronomia, Unidade Centro. 6 meses atrás, 6 meses, a mesma época em que Denise tinha morrido, a mesma época em que Júlio tinha ficado viúvo e vulnerável. Aline fotografou tudo com o celular. Depois fechou o armário,
Saiu do vestiário e foi até a copa. Tinha mais um lugar que ela precisava checar. Embaixo do tapete velho, perto da pia, tinha marcas de fita adesiva, recentes, como se algo tivesse sido colado ali e arrancado há pouco tempo. Aline passou os dedos nas marcas. Eram do tamanho de um envelope. Ou de um pacote pequeno. Você escondeu aqui, não foi? Aline falou sozinha, olhando para o tapete. Trouxe a pulseirinha, escondeu aqui até achar a hora certa e plantou no meu armário. Não era prova, mas era lógica. E lógica, somada ao resto, começava a formar um quadro. Ela fotografou as marcas também. Depois foi até a recepção. O balcão da gerência era cheio de papéis, blocos de anotações, canetas. Aline mexeu com cuidado, sem bagunçar muito. Não queria que Ivone percebesse, e então achou um bloquinho de anotações com um número de telefone rabiscado em cima, logo abaixo. Uma data e uma observação. Heitor Mendes, pediatra. Confirmar horário, filhas JSJS, Júlio Sampaio. Porque Ivone tinha o número do pediatra das filhas do patrão, porque ela estava confirmando horários. Aline fotografou aquilo também, estava montando um quebra-cabeça, ainda faltavam peças, mas a imagem começava a aparecer. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Júlio sentava de frente para Ivone no escritório dele. A gerente mantinha a postura ereta, as mãos cruzadas no colo, a expressão neutra. Ela sabia se controlar, anos de prática. A Márcia veio falar comigo, Júlio disse direto ao ponto, sobre a Aline. Ah, sim. Ivone acenou com a cabeça. Situação delicada, mas necessária, infelizmente. Você acha mesmo que a Aline roubou aquela pulseirinha? Senhor Sampaio, ela foi encontrada no armário dela. Não sei o que mais posso dizer. Você checou as câmeras? Ivone hesitou por uma fração de segundo. As câmeras do vestiário não funcionam. Problema técnico há semanas. Já chamei manutenção, mas ainda não resolveram. Que conveniente. Senhor, Júlio se inclinou para frente. Ivone, você trabalha aqui há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. E nesse tempo, quantas pessoas você demitiu ou suspendeu por problemas de comportamento? Ivone tensionou. Não sei o número exato, mas sempre que necessário, 12. Júlio cortou. Eu conferi. 12 funcionários nos últimos 3 anos, todos por motivos parecidos. Comportamento inadequado, reclamações de clientes, problemas de postura. Curioso, não é? Eu só faço meu trabalho. Senhor Sampaio, ou você faz seu território. Júlio se recostou na cadeira. Eu fui ausente demais depois que Denise morreu. Deixei muita coisa passar, mas agora estou começando a prestar atenção. E sabe o que eu tô vendo? Um padrão. Ivone não respondeu. A Aline não roubou nada, Júlio falou devagar. Na cada palavra pesada. Eu sei que não roubou, e você também sabe. Com todo respeito, senhor. O senhor está muito envolvido emocionalmente. Cuidado, Ivone. A voz de Júlio ficou gelada. Escolhe bem as próximas palavras. Ivone engoliu seco. Eu só quis dizer que a Aline... Ela é uma funcionária nova, bonita, e o senhor tem sido gentil com ela. As pessoas falam, não é bom para a imagem da empresa. Que pessoas? Todo mundo, senhor. A equipe inteira comenta. Nomes. Júlio bateu a palma na mesa. Me dá nomes de quem está falando? Ivone abriu a boca, fechou. Não tinha nomes, porque não era verdade. Era ela, só ela, Júlio percebeu. Claro que percebeu. Você está despedida, Ivone. O quê? Ela levantou da cadeira. Senhor Sampaio, eu? Despedida, mas não agora. Júlio ergueu a mão. Não ainda, porque eu preciso de provas concretas do que você fez. E eu vou conseguir. Até lá, você continua trabalhando. Mas está sendo vigiada. Qualquer passo errado, qualquer coisa suspeita. E você sai daqui sem referência e sem direito a nada, entendeu? Ivone estava pálida, mas concordou. Entendi. Ótimo. Agora sai da minha frente. Ivone saiu, mas não derrotada. Saiu calculando. Se Júlio queria guerra, teria guerra.
Aline voltou para casa no meio da manhã com uma sacola cheia de evidências, o comprovante de entrega, as fotos, as anotações, sentou na mesinha da cozinha e espalhou tudo na frente dela. Mãe, olha isso. Dona Rosa se aproximou, ajeitando o chale nos ombros, olhou para os papéis, para os prints de foto no celular. O que é tudo isso, filha? Prova. Aline apontou para o comprovante. A Ivone recebeu as mantas das filhas do patrão e jogou no lixo. Olha aqui, a assinatura dela. Meu Deus! E olha essa foto. Aline mostrou a imagem de Ivone com a advogada. Elas são amigas, desde antes de tudo isso começar. A advogada que está me acusando é amiga da Ivone. Isso não é justo, Aline. Eu sei, mas agora eu tenho como provar. Aline juntou tudo de novo, guardou numa pasta. Vou levar isso para o Sr. Sampaio. Vou mostrar para ele o que a Ivone anda fazendo. E se ele não acreditar, Aline respirou fundo. Ele vai acreditar. Ele tem que acreditar, porque se não acreditasse, ela estava perdida. Naquela tarde, quando Aline chegou no restaurante, Márcia a encontrou nos fundos. Aline, graças a Deus, eu falei com o Sr. Sampaio, contei sobre a Ivone e ele acreditou. Acho que sim. Ele chamou ela para o escritório, mas ela saiu de lá ainda inteira. Então, não sei o que rolou.